Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de informática no módulo de Windows. Galera, na aula de hoje o assunto será ferramentas acessórias. Nós vamos conhecer e aprender o funcionamento de diversas ferramentas que são ferramentas acessórias, né, que tem por sua vez o objetivo de auxiliar o usuário Windows nas mais variadas tarefas. Vamos conhecer algumas das principais ferramentas e vamos entender como elas funcionam, ok? Caso você não esteja com seu computador ligado, ligue o seu computador aí no Windows e acompanhe comigo cada uma das ferramentas, independente da versão, tá galera? Então a gente vai focar nas ferramentas que por sua vez vem acompanhando a evolução do sistema Windows, que tinham aí nas versões mais antigas, como a 7 ou até mesmo a XP, por exemplo, e foram aí, no caso, acompanhando essa evolução, e hoje elas estão presentes também na versão 10, tá? Por mais que tenhamos pequenas diferenças, é possível que você acompanhe nas versões anteriores do Windows também essas ferramentas, principalmente quando se diz respeito à versão 7, né? Que é a versão que passou a deixar de ter aí um suporte, né, de atualização, mas que ainda temos usuários ainda com essa versão. Então, por mais que você esteja com uma versão antiga, um pouco mais antiga, como a versão 7, tem como você acompanhar pesquisando e localizando as ferramentas acessórias aí também, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o menu iniciar aí do nosso computador e vamos achar a pastinha chamada acessórios do Windows ou acessórios, tá? No caso da versão 7, você vai rolar a barrinha de rolagem e vai achar uma pastinha chamada acessórios aí e vai encontrar algumas ferramentas. Vamos falar sobre algumas delas na aula de hoje, ok? Iniciando, galera, pelo bloco de notas. O que seria a ferramenta bloco de notas? Bloco de notas no Windows basicamente é uma ferramenta simples, onde é possível que você digite textos básicos e salve esse arquivo de maneira leve, tá? Em um formato simples, compacto e leve, podendo assim ser transferido com muita facilidade, seja via internet ou armazenamento, tá? Como um armazenamento do tipo pendrive, HD externo. É um formato muito básico, de fácil transporte e transferência, tá? Nos dias de hoje ele é muito utilizado por desenvolvedores, por ser uma ferramenta simples de texto que pode se utilizar para linguagem de programação, até mesmo confecções de páginas ou complementos para páginas de internet, tá? Então hoje muitos programadores utilizam essa ferramenta para, no caso, treinar, né, para praticar os seus conhecimentos de linguagem de programação e após isso ele fecha esse arquivo em formato web, em formato HTML, por exemplo, e consegue aí visualizar todos os seus códigos, né, toda a codificação que foi desenvolvida em aula, por exemplo, tá? Então ele é muito utilizado por alunos para praticar pelo fato de ser uma ferramenta sem recursos, né? Então ele basicamente é uma ferramenta de texto e por aqui muitos programadores gostam aí de criar suas linhas de código e praticar, tá? Nos dias de hoje os usuários do Windows não utilizam com tanta frequência para anotar recados e informações importantes como era antigamente a sua função, pelo fato dele não ficar exposto na tela, tá? Hoje nós temos uma outra ferramenta chamada notas autoadesivas, tá? Aonde é possível que você crie suas anotações e elas ficam sendo exibidas a todo momento na tela, tá? A todo momento ele vai ficar aqui na tela. Ele só será tirado da tela quando você removê-lo, tá? Excluí-lo. Diferente do bloco de notas que no momento que você salvar ele vai ficar guardado, né? Então você pode digitar aqui qualquer informação
Aqui você pode digitar qualquer informação. Você pode fazer uma formatação básica, como por exemplo, formatar fonte e alterar algumas informações básicas, como tipo de fonte, você pode mudar o tipo de letra, né, ou o tipo da fonte. Você pode mudar aqui o estilo da fonte, ó, através dessas pequenas variações. Tamanho. E aí, ó, o exemplo de como ficou a minha fonte formatada, tá? Vou dar OK. E aí vocês podem ver aí a modificação. Basicamente, é possível que a gente faça essas pequenas formatações simples e podemos salvar esse arquivo, tá? Vou dar um exemplo aqui, salvando na própria área de trabalho, ó. Exemplo, bloco. E aí, após eu fechar, ele basicamente fica assim, ó. Então, se eu precisasse anotar alguma coisa importante que eu precisaria lembrar, ele não é tão eficaz, né? Diferentemente da minha ferramenta aqui de anotações, né, as notas autoadesivas, pois elas vão ficar fixadas na tela como um adesivo, tá? E essa informação só sai no momento que eu excluo. Eu posso criar novas anotações, elas vão ficar aí na minha área de trabalho até o momento que eu excluir, tá? Então, por isso, ela se tornou mais eficaz, mais útil por esse motivo, tá? No sentido de ser anotado um recado, alguma coisa importante que eu precise lembrar, como por exemplo um telefone, um recado, uma informação importante que eu precise retornar aí, ou uma atividade que eu preciso fazer. Então, nesse caso, as notas autoadesivas substituíram essa função do bloco de notas, né, do Notepad, da ferramenta Notepad, ou bloco de notas, ok? E também, por sua vez, pessoal, a ferramenta Notas Autoadesivas também é uma ferramenta acessória, tá? Que foi implementada aí no decorrer da evolução do sistema Windows, nesse sentido que eu expliquei para vocês, tá? Vamos para uma nova ferramenta. A outra ferramenta será a calculadora. Eu vou pesquisar direto pela palavra Calc. Automaticamente ele já abre a calculadora, que também é uma ferramenta simples, porém de grande importância aí, pelo fato de você poder realizar cálculos rápidos sem a necessidade de sair do computador ou utilizar o celular ou uma calculadora manual para fazer um cálculo rápido, por exemplo. Então você pode utilizar os botões virtuais através do mouse ou o próprio teclado numérico que você tem no seu computador, tá? E o desenvolvimento é bem simples, é o mesmo de qualquer calculadora, ou seja, valor, operação, valor, resultado. Beleza? Então não tem mistério algum aí para realizar cálculos da calculadora, pois ela realmente imita uma calculadora física normal, tá? A diferença é que ela tem algumas variações de calculadora, ou seja, você tem a padrão, que é essa que nós utilizamos, você tem aí a científica, a programador, cálculo de data e conversores, tá? No caso, conversores é um complemento aí das versões mais novas do sistema Windows, né? Como por exemplo a versão 10. Vamos acessar uma nova ferramenta acessória. Fechei a calculadora, vamos para a próxima. Vou falar aí sobre a ferramenta de captura, tá? Ferramenta de captura. Vou falar sobre a ferramenta de captura. A ferramenta de captura também está na pastinha acessórios, você pode pesquisar também, tá? Ela basicamente é a ferramenta que serve para printar, né? Capturar uma imagem dentro do sistema. Então, se você precisar capturar alguma imagem no sistema
uma página na internet, uma informação importante que talvez não possa ser salva, por exemplo, você pode printá-la ou capturá-la para salvá-la como imagem e guardar essa imagem como um documento, tá? E para fazer a captura é muito simples também, pessoal. Nós vamos clicar em novo. Clicando em novo, ele vai habilitar essa ferramenta, esse cursor para a gente de cor branca, cruzinha, e nós vamos clicar e arrastar e escolher, ó, a região a qual nós desejamos capturar. A parte colorida é o que vai ser capturado, a parte branca é o que vai ficar de fora, o que não será capturado, tá ok? Soltou, tá lá, ó, capturada a nossa imagem. Lembrando que tem como capturar aqui em modo retangular, que é o que nós acabamos de fazer. Formato livre, você faz o desenho manualmente em qualquer formato, e captura de janela, e captura a janela que você está visualizando no momento, tá? Então eu fiz a captura retangular aí para exemplificar. Fora isso, galera, é bem interessante, pois você tem canetas, tá vendo? De cor azul, preta, vermelha, para você poder grifar alguma coisa, circular alguma coisa, né? Adicionar alguma informação importante. Marcador, para realçar aqui qualquer tipo de área que seja necessário. Borrachinha para que você possa fazer a edição, tá? Feitas as alterações, você pode salvar clicando em arquivo salvar ou salvar como, e salvar com o nome aí do arquivo no campo nome, e embaixo com o seu tipo ou formato, né? Todos esses são formatos de imagem, como PNG, GIF, JPEG e o HTML, que é um formato para web, tá? Nesse caso, o mais recomendado seria aí PNG ou JPEG, que são os mais comuns, tá? Ele vai salvar como imagem esse arquivo. Após essa ferramenta, galera, eu fechei sem salvar mesmo, pois foi apenas um pequeno exemplo. Nós vamos novamente acessar aí a nossa pastinha de acessórios. E vamos falar aí na oportunidade sobre a ferramenta. Na verdade ela não vai estar aqui, né? No caso na versão 10. Ele mudou de categoria. Não tem problema, tá? A gente vai pesquisar ela aqui diretamente no campo pesquisar do menu iniciar. Você vai digitar aí, ó, CMD, tá? C de casa, M de Maria, D de dado. Você vai achar a ferramenta chamada prompt de comando, tá? Nós falamos inicialmente aí no começo do nosso curso de Windows que a aparência do sistema já foi básica e simples como essa aqui que nós estamos vendo, né? Basicamente uma telinha com linhas de comando. Nós não tínhamos a interface gráfica, não tínhamos o auxílio do mouse para podermos trabalhar, e não tínhamos essa interface bonita com ícones para poder acessar. Basicamente nós temos essa estrutura ainda no nosso sistema operacional, que é o que roda por detrás, né, de toda a beleza que nós vemos aí no sistema nos dias de hoje. Porém, essa ferramenta continua sendo muito importante, pois ela faz parte aí da parte administrativa, né, e técnica do nosso sistema operacional. Caso, por exemplo, ocorra algum tipo de problema, nós podemos solucionar facilmente qualquer problema através do prompt de comando, tendo o conhecimento técnico necessário, por exemplo, tá? Então aqui eu vou fazer alguns testes com vocês, ensinar alguns pequenos comandos, só para vocês entenderem como é que funciona e basicamente o que nós poderíamos fazer aqui no sistema. Basicamente poderíamos fazer qualquer coisa, tá? Desde abrir uma ferramenta diretamente por aqui, a solucionar ou acessar uma pasta ou arquivo para deletá-lo ou alterá-lo também diretamente por aqui, tá? O que vocês estão vendo aqui é a versão, né, direitinho do Windows, o copyright, e aqui embaixo basicamente um pequeno endereço, né, onde nós estamos basicamente na pasta da minha conta de administrador, na pasta principal da minha conta de administrador. Então, se eu quiser ver as pastas existentes aqui nessa área,
eu precisaria de um comando específico chamado dir, tá? De diretórios. Dando o comando dir, observem que ele vai aqui exibir para a gente, ó, alguns diretórios ou pastas, tá? Que são basicamente as pastas existentes nessa conta aqui de usuário, que por sua vez possui uma pasta de conta de usuário com os seus ambientes principais, tá? Clicando aqui no menu iniciar, eu vou acessar aqui, ó, na minha lateral, na versão 10 aqui um pouquinho diferente, e vou clicar aqui em documentos, tá? Vindo aqui, ó, na nossa lateral, eu vou clicar em Acer aqui, representa o meu HD, tá, pessoal? Seria o disco local C, no meu caso aqui exibe uma área chamada Acer, que basicamente representa a mesma coisa, tá vendo? Meu disco local C está como Acer C, que é o nome do fabricante. Aqui eu vou na pastinha usuários, vocês podem fazer isso no de vocês também, e eu vou achar, ó, uma pasta chamada prof, que é essa pastinha que vocês puderam ver aqui em cima, tá vendo? Eu fiz o mesmo caminho que nós temos aqui, eu estou no mesmo lugar, ó, olha lá, C2 pontos, users, e agora eu estou em prof. Deixa eu entrar em prof lá para vocês verem. Agora estou no mesmo lugar que aqui, ó. C2 pontos, ou seja, o HD, né, o disco local C2 pontos, users, que significa usuários, e prof, minha continha lá de usuário, de administrador, com todas as pastas e bibliotecas, né? Na verdade, as principais aqui são as bibliotecas que nós temos no sistema, estão todas aqui, como vocês podem ver. Ok? Então, se eu der 2 cliques aqui à minha direita, o que eu vou fazer? Vou acessar essas pastinhas, certo? E como eu poderia fazer isso aqui também no próprio de comando? É possível, Vitor? Sim, é totalmente possível, tá? Eu faria da seguinte forma: eu utilizaria um comando chamado de cd espacinho C2 pontos e copiaria o mesmo endereço, ó, C2 pontos barra users barra prof underline barra, nesse caso eu vou ter que chamar de documents. Observa que aqui está documents, tá? Está em inglês. Documents, vamos dar um enter. Maravilha, ó. Entrei na pastinha documents, na verdade na biblioteca, né, já que ela é um ambiente principal. Então entrei na biblioteca Documents, e aí se eu quiser visualizar as mesmas informações que estão aqui, o que eu vou fazer? Eu vou digitar novamente um comando chamado dir, de diretório. E aí, como vocês podem ver, ó, todos os arquivos existentes aqui serão também exibidos aqui. Bem, galera, a gente vai encerrando aí o nosso conteúdo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula finalizaremos o assunto de ferramentas acessórias e traremos um novo conteúdo para vocês, né, na nossa próxima aula, tá ok? Então já está marcado aí o nosso próximo encontro. Aguardo vocês na próxima aula. Não faltem e eu vejo vocês lá. Tchau, tchau e até a próxima.